Fala, nação santista, meu nome é Lucas Izu, nós estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui do Papo Santista, um canal meu e do meu irmão, o Caio Pontes. Vamos falar aqui hoje nesse vídeo sobre os possíveis nomes aí que podem pintar aí de um treinador aí para o Santos, né? Primeiramente o Luiz Castro e depois o Gabriel Heinz em segundo plano, de acordo aí com a mídia, tá certo? Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho aí para todas as notificações novas que surgirem no canal, você está recebendo aí no seu celular, no seu e-mail, por aí vai, tá bom? Vamos lá então, gente, para sem mais delongas aqui, entrando aqui falando sobre o Luiz Castro, ok? Então, eu vou falar para vocês sobre os principais times que ele trabalhou, os títulos que ele tem e também a formação preferida dele. Bom, primeiramente, o treinador Luiz Castro ele trabalhou no Shakhtar Donetsk, né, em 2019 a 2021, e lá ele tem acumulou um título, né, campeão da Ucrânia em 2020, né, tá certo, em 2019, né, que você sabe muito bem, né, na Europa, então você tem aí, começa num ano e termina no outro, então 2019, na temporada 2019-2020 ele foi campeão da Ucrânia aí. E aí depois de um tempo ele sai do Shakhtar, vai para o Al Duhai, né, onde ele conquista um título em 2022, tá, na temporada 2021-22, ele fica aí em torno de um ano aí dentro do clube tendo esse título, tá certo? E aí onde o time que a maioria conhece, né, que foi quando ele fez um bom trabalho no Botafogo, tá certo? Sendo vice-campeão brasileiro. E aí, nesse caso, gente, o que acontece, né? Vamos lá. Muita gente, né, muitos santistas estão pensando, se perguntando o seguinte: poxa, se o Luiz Castro ele assume o Santos, será que é possível que aconteça o que aconteceu com o Botafogo? Né, vinha uma proposta melhor ele sair? Gente, neste caso, não foi apenas uma proposta, tá? Não foi apenas a questão do dinheiro, porque, na verdade, quem veio buscar o Luiz Castro no Botafogo, teoricamente aqui falando, quem pediu um nome para trabalhar no Al Nassr foi o próprio Cristiano Ronaldo, né? E falando de uma importante figura aí, né, para o país dele, né, no Portugal, o Cristiano Ronaldo hoje ele é muito mais importante que o Eusébio foi. Então imagine você receber uma proposta muito alta de salário, trabalhar num time que tem uma excelente estrutura e trabalhar com o ídolo de uma nação, que é o Cristiano Ronaldo. Então, a gente não precisa ficar se atrelando a esses detalhes, porque pode acontecer de ter uma represália, né, pode crescer uma represália perante esse nome, e aí acabar miando o plano, porque nós sabemos que o Marcelo Teixeira ele trabalha bastante com as redes sociais, né, do clube. Mas até o momento o Luiz Castro ele tem um favoritismo, né, da torcida. Embora muita gente fale também, ele não tem um título expressivo, né? Então, que eu falei para vocês, ele foi campeão na Ucrânia pelo Shakhtar e também pelo Al Duhai no Catar. Vale a pena lembrar, gente, que o Palmeiras ele trouxe o Abel Ferreira, né, da Grécia, sendo que não tinha nenhum título, né, e não tinha tanta expressão assim no mercado brasileiro. E a gente sabe o final da história, né, que ainda se perpetua ainda, o Palmeiras ainda está disputando o título brasileiro desse ano e também vai disputar o Mundial ano que vem, em 2025, tá certo? Então, finalizando aqui, né, então depois o Luiz Castro ele foi para o Al Nassr trabalhar com o Cristiano Ronaldo e ficou em 2023, 2024. Então, só para vocês terem uma noção, o Luiz Castro ele tem uma boa impressão que pelo menos ele se mantém um ano no clube, né? E é claro que se o projeto melhorar ano após ano, ele é capaz de um treinador que se firme, né, na equipe. E até mesmo o Luiz Castro ele não vai para uma equipe sendo que não tenha, como é que eu posso dizer, um contrato profissional, um contrato onde que não fique apenas no papel, né? É um cara que gosta também de trabalhar na base, é um cara que não permite que fique gente entrando no CT a todo momento, tá? E principalmente gente que não faz parte da comissão técnica. Então o Santos ele precisa disso. Além disso, tá? Ele tem uma formação preferida que ele utiliza, que é 4-2-3-1, né? Podendo ter inúmeras variações táticas. Então é um treinador que ele consegue ser ofensivo e também sabe ser reativo. E o Santos ele precisa disso, gente.
tá? Então você, torcedor, que ainda está sentindo, ainda desconfiado da questão do Luiz Castro, ele é um excelente nome porque o Santos ele precisa disso. O Santos vem de épocas e épocas com um DNA extremamente ofensivo, já teve oportunidades, nós conhecemos bem, né? Principalmente na época do Neymar, né? Então, ou seja, que o time era extremamente ofensivo, porém sofria defensivamente, apesar de ter excelentes nomes na defesa do Santos. Então, ou seja, um treinador ele precisa ter uma variação tática perante ao jogo, não somente em questão de mudanças de peça, mas também de proposição de jogo, tá? Então isso é muito importante aqui. O segundo nome, tá, que vem sendo sondado pela mídia é o do Gabriel Heinz, né? O Gabriel Heinz, ele também ele gosta de ser um pouquinho mais reativo, né, nos seus jogos, ele demonstra ser um pouquinho mais reativo do que o Luiz Castro, porém ele também sabe propor jogo, ele sabe fazer uma marcação alta, né, então, ou seja, fazer a pressão na saída de bola dos adversários, isso é uma coisa muito boa também, e ele também sabe fazer essa variação. O Gabriel Heinz, uma coisa que é muito importante dele, e aí a gente considera que ele tem um peso aqui, é que ele tem 46 anos, né, então é um técnico jovem, é um técnico que ele gosta também de ter um contrato profissional, não apenas no papel, né? Então, ou seja, ele gosta de botar a mão na massa. É um treinador que gosta de usar muito a base. Então, nós sabemos que o Santos ele tem uma base muito boa, que está sendo bem maltratada nos últimos anos, né, de gestões, mas ele é um cara que vai saber avaliar o perfil técnico e conseguir extrair muito bem dos jogadores, tá certo? E principalmente os jovens, a gente sabe que os jovens eles precisam, como eles estão em processo de amadurecimento, eles precisam de um treinador que sabe extrair o melhor deles. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Ele treinou o Argentino Júnior, tá, em 2016 a 2017. Inclusive ele foi campeão, né, da segunda divisão do futebol argentino com o clube. Tá certo? Depois em 2017, ele foi para o Vélez Sarsfield, onde ele passou 3 anos, de 2018 a 2020, tá, fazendo um bom trabalho. Depois ele passou para o Atlanta United, né, então ficou quase 7 meses, foi pouquinho, né, nós sabemos que também o campeonato americano, né, não é tão dinâmico, né, não é tão completo como os outros campeonatos. E depois, o time que ele passou foi o New Old Boys, né, em 2023 aí, tá? É o seguinte, vamos lá, em questão de comparação dos dois, né, além da questão da idade, a formação preferida dele é 4-3-3, né, vale lembrar, por favor, não confundam, tá bom? A formação, a numeração dos jogadores com um projeto ofensivo ou não, nós podemos ver aí, infelizmente, aí passamos um ano inteiro, né, sofrendo com o Carille, ele armava, desculpa, ele armava um time na formação 4-3-3 e era um time extremamente reativo, né? E então, inclusive, gente, eu até vou pegar essa deixa para falar sobre o Carille bem rapidamente. É o seguinte, tá? Campeonato Paulista, se a gente for campeão, obviamente, em 2005, é muita coisa muito boa, mas não é parâmetro, tá, gente? Os jogadores eles estão iniciando um trabalho, né? É um período que os jogadores não têm tantas lesões, tá certo? Então, assim, vamos dizer assim, eles estão a todo gás, né? Então, ou seja, eles estão bem energéticos no começo do campeonato, né? Bem enérgicos no começo do campeonato, desculpa a palavra. Então, o que acontece? Não é parâmetro. E ambos os treinadores, eles precisam de tempo para se trabalhar, tá certo? Então, o torcedor santista ele tem que ser muito paciente, tá, com os dois treinadores, tá? Se você me perguntar, Lucas, o que você prefere, né? Olha só, em questão de bagagem, eu prefiro o Luiz Castro, tá? Mas eu também não ficaria nada chateado se viesse o Gabriel Heinz. Agora, o que a gente tem que saber aqui na questão, né? Existem algumas informações falando que o Santos já está fechado com o Luiz Castro, só falta assinar, tá? Em outros canais fala que não, que ele ainda vai esperar, que ele vai analisar ainda outras propostas e tudo mais. Bom, vamos lá. O Santos ele tem um grande problema que ele não pode ficar falando, né? Eu acho que eu sou extremamente contra Marcelo Teixeira, a equipe ficar falando em quem ele está indo atrás. Eu acho que precisa ser muito mais profissional do que isso, tá? Então, o que acontece? O que eu acredito é que o Santos ele precisa ser profissional, não comentar nada. Se por acaso o Luiz Castro der uma negativa,
o Santos imediatamente tem que ir atrás do Gabriel Heinz, que para mim é o segundo melhor nome, tá? Então, para evitar outros nomes aí que estão sondando, né, principalmente o campeonato Renato Gaúcho, o Cuca dizem que não vem mais, né, mas Renato Gaúcho, né, algum outro treinador brasileiro, para a gente não ficar na mesma, eu acho extremamente interessante ir atrás desse treinador, né, do Gabriel Heinz, caso Luiz Castro. Meu nome preferido é o Luiz Castro, mas eu ainda tenho minhas desconfianças que ele vá aceitar treinar o Santos, né? A questão maior, o que acontece, né? Na diferença dos dois treinadores também. O Luiz Castro, ele vai pedir contratações, inúmeras contratações, e não está errado, tá? O Santos, ele precisa, uma andorinha só não faz verão, então o Santos, ele precisa, além de ter um excelente técnico, ter um bom elenco, tá? Peças para se repor, tá? Não é só ficar dependendo de uma peça, tá? Em cada posição. Então o Santos precisa refazer, manter alguns nomes, claro, como Guilherme, como Gabriel Brazão, como Jatá, né? Um Pituca, um Schmidt, mas precisa de novos nomes, nomes que tenham gás, que venham para brigar para ser titulares. Tá certo? E a questão do Gabriel Heinz, que o Gabriel Heinz pode ser que ele não peça tantas contratações, também tem esse contraponto, tá bom? Então, no caso aqui, a minha opinião e também a do Kaká é a mesma, né? Que se mantenha o Luiz Castro, mas também não se deve esperar muito tempo, tá? Eu acho que se, como alguns canais falaram, que só falta assinar, que só falta uma minuta, né? Do Santos para poder entregar lá e ele assinar, que bom, que isso seja feito o mais rápido possível. Agora, se ainda está enrolando, eu acho que até no máximo até quarta-feira, quinta-feira, o Santos precisa dessa definição. Se caso o Luiz Castro ainda não quiser, Luiz Castro, muito obrigado pela negociação e tudo mais, vamos assinar com o Gabriel Heinz. E tomara que ele ainda esteja disponível, tá certo? Eu acho que vai ser um treinador que vai botar o time para cima, que tem um bom relacionamento, né? Tanto um quanto o outro tem bom relacionamento com os jogadores, mas também faz os jogadores treinarem, né? Eu acho que o Santos precisa, sim, de uma intensidade nos treinamentos e um profissionalismo, tá? Porque o Santos, dos grandes, ele está ficando para trás, tá? E cada hora que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, a situação pode piorar, certo? Então, tomara aí que o Santos acerte aí com ou um ou outro, né? E que tenha um ano de 2025 muito bom aí na questão dos campeonatos aí, tá certo? Pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final aqui. Lembrando novamente, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ter novas notificações aí que eu e o Kaká a gente vai produzindo, tá certo? E quando tivermos a live, nós vamos anunciar para você, uma live toda semana, tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.